Muito boa tarde, Brasil, começando mais uma nova semana, não é? Aqui com o nosso A Tarde é Sua, na Rede TV. Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa primeira página, vamos analisar esses momentos aí, desde sexta à noite até ontem à noite do Big Brother, que foi realmente de altas emoções. E daqui a pouquinho também vamos falar sobre a morte do grande comunicador Paulo Barbosa, tá? É um dia de adeus, é um dia de adeus para um grande comunicador, para um grande amigo também. A gente ainda teve, graças a Deus, a oportunidade de trazê-lo aqui para a nossa roda da fofoca, dele fofocar bastante com a gente, dele contar coisas boas que, graças a Deus, ele estava vivendo depois de um período de sofrimento muito grande por conta da doença e da viuvez, né, da mulher dele. Enfim, ele se vai, mas ele se vai no momento em que ele estava feliz, que o sofrimento já tinha cedido bastante e que ele estava reencontrando a alegria de viver novamente, inclusive um novo amor que foi muito importante para ele nessa fase da vida dele, né? É uma linda voz do rádio que se cala. São ótimas mensagens que vocês não vão ouvir mais, mas eu acho que fica aí como herança, né? Tudo o que ele pregava de amor, de viver bem, de família, que era realmente o grande pilar da vida do Paulo Barbosa. E é isso, gente. Daqui a pouquinho nós vamos vir direto de lá. Ele está sendo velado no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica, aqui na região da Grande São Paulo, Itapecerica da Serra. E às 5 da tarde vai ser a cerimônia de cremação, né? Queria deixar aqui meu beijo, meu abraço para o Paul e para a Xanda, que são os filhos dele, né, e que já perderam a mãe, infelizmente agora estão perdendo o pai, tão pouco tempo depois, acho que é uma questão de 3 anos apenas depois da morte da mãe. Essas são as imagens do velório, de onde ele está sendo velado, lá no cemitério Horto da Paz, não é, em Itapecerica da Serra. A nossa reportagem está lá, daqui a pouco você vai ter aí as últimas informações, a Cintia Lima está lá também. E é o Bruno, né? O Bruno Tálamo que está lá e realmente é um momento de luto, um momento de profunda tristeza e que está reunindo os grandes nomes da comunicação também, não é? Eli Correia, Gilberto Barros passando por lá, o Geraldo Luiz também, que sempre batalhou em rádio igualmente. Então tá aí, fica o nosso adeus para Paulo Barbosa, um infarto fulminante hoje por volta de meia-noite e pouco, em casa, na cama, conversando, né, com a namorada dele, e ele começou a sentir uma dor fortíssima e foi uma coisa, segundo ela, muito rápida, de minutos, uns 2, 3 minutos e ele já tinha ido embora. Então, pegou realmente todo mundo de surpresa, tá certo? Bom, vamos começar a nossa primeira página de hoje, então, falando sobre o que foi a prova da imunidade, não é? E tudo que se seguiu, porque realmente foram coisas muito polêmicas, muito complicadas, que estão dando o que falar ainda hoje. O desdobramento foi uma coisa extremamente desfavorável para o Kaysar e muita gente questiona, não é? Que história é essa? Vamos por partes. Olha aqui, a prova, ela realmente foi histórica, ela realmente quebrou todos os recordes, não tem ninguém no mundo que tenha permanecido por 42 horas, 58 minutos, praticamente 43 horas em pé, não é? Sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, sem fazer absolutamente nada. O Kaysar e a Ana Clara, eles são recordistas mundiais. O recorde pertencia à Índia, ao BBB da Índia, com 41 horas de 2 participantes, não é? Absolutamente em jejum e numa prova de resistência. Eles quebraram esses recordes, então eles são os mais famosos, né, competidores do mundo na área de Big Brother Brasil, na área de reality show. Isso é bonito demais, né? Que 29 horas que nada, isso ficou lá no chinelo. É uma prova que envolveu muitos riscos de saúde, por isso que a Globo resolveu dar um basta, mas já já a gente conta isso para vocês. O que essa prova deixou? Deixou uma coisa que eles precisaram interromper mesmo, né? Já estava até passando do tempo, eu já tinha falado no Twitter que não, já tinha deixado de ser prova para se transformar numa verdadeira tortura, que o ideal
seria realmente terminar a prova e dar carro para um, imunidade para outro, dar 2 carros, um para cada um, e aí a imunidade ficaria para o Kaysar. Né? Mas o pessoal também questionou, achando que um carro para cada um e os 2 com imunidade. Também seria justo, por que não? Só que seria injusto com os que ficaram lá fora, né? 2 imunes ao mesmo tempo, e aí como é que eles iriam se sentir? A Globo não gostou dessa ideia. Só que, ao invés da própria produção decidir, porque o estado em que eles se encontravam dava alteração emocional, não é? Eles perdiam muito discernimento das coisas, isso dito pelo próprio médico da Rede Globo de televisão. Então, decidir uma coisa dessa para os 2 já seria sofrida demais. Por que é que a própria produção não decidiu? Por que não procurou critérios técnicos nessa disputa para ver, escuta, quem ficou dos 2? Tá, os 2 estão empatados, a prova terminou, um carro para cada um. Vamos ver a questão da imunidade. Quem, de fato, ficou mais tempo de pé nessa prova? E usasse o único critério que tinha ali objetivo, era o critério dos quadradinhos, era o critério das paradas de 5 minutos, né, para descanso. E nisso o Kaysar ganhava. A Ana usou as 3 pausas dela de descanso, então ela ficou 15 minutos de descanso. Ele na prova toda ficou apenas 5 minutos de descanso, ele usou só um quadradinho. Só por esse critério a imunidade já seria do Kaysar, ele foi o mais resistente. Quem ficou mais tempo em pé é aquele que foi mais resistente na prova, certo ou não? Aí o pessoal começa, não, mas ele não usou porque ele não quis. Escuta, nada a ver, né? Uma coisa com a outra, o critério é objetivo. Ah, mas se tivesse durado mais 10 minutos ele teria saído. A prova terminou, os 2 continuavam firmes lá. Não dá para julgar por hipótese, não dá para julgar porque teve um motivo pessoal ou não para não usar o quadradinho. Não interessa, o objetivo técnico, não é? Frio, racional, é esse. Ele permaneceu mais 10 minutos a mais do que ela em pé na prova. Então, se fosse decidir a imunidade por esse critério, que seria o válido, na verdade, você tem que ver o que difere um candidato do outro, né? O único ali que poderia fazer a diferença seria a questão dos quadradinhos. Ele teria ganho essa imunidade. Ok, não vamos fazer isso, o Leifert ainda vem com aquele papo furado, porque eles têm o poder, eles estavam na prova, eles vão ter que decidir. Faça-me o favor, não é? A produção foi cruel com os dois, porque eles não tinham condições emocionais de passar por mais esse estresse, de ter que discutir e decidir uma coisa tão importante, tão preciosa quanto a imunidade. Ou decidisse lá por eles, fala, olha, ampliou o prêmio, é um carro para cada um, a imunidade fica para o Kaysar, porque ele ficou 10 minutos a mais em pé do que você, Ana. Estava resolvido, pode protestar, pode fazer isso, aquilo, mas estava resolvido. Não era uma coisa que ia pesar para eles. Não resolveram, o Leifert veio com esse discurso bobo, babaca, que não cola, de que eles que têm o poder, os coitados não tinha mais nada. Tinha resistência, não tinha força, não tinha energia, estavam cheios de dor, estavam largados na vida, né? E ainda tem que resolver isso. Agora, na hora de resolver, a coisa ficou pesada e não ia ser diferente. Não ia ser diferente. É que realmente, e durante a prova o Kaysar falou, né, ele queria a imunidade, que a Ana Clara teve um momento quando serviram isotônicos para eles, quando viram que os 2 realmente estavam assim, no fim da energia mesmo, ele ia tomar rápido. A Ana ainda falou para ele, toma devagar, Kaysar, senão você passa mal. Escuta, é só um jogo, não precisa se matar por causa disso. E a resposta dele para a Ana foi, precisa se matar sim, eu estou fazendo tudo por essa imunidade, né? E ela falou, mas isso não é a vida tem coisas mais importantes. E ele falou, nada é mais importante que a minha mãe. Ou seja, ali ele estava para se sair carregado direto para o hospital, para ele não interessava a imunidade.
Ele não estava ligando para o carro, ele queria a imunidade. Por isso que eu acho que para ele foi muito mais doloroso, embora, claro, para ela também foi importante. Os dois foram guerreiros, os dois foram valentes, os dois fizeram de tudo para vencer a prova, mas né, já tinha passado dos limites. Foi uma coisa muito desumana que fizeram com eles. Tá, bateu o recorde, agora é da Globo, campeões mundiais, mas puxa vida, o custo disso, físico, para eles foi muito grande e emocional também. Tanto que na hora em que eles tiveram que decidir a imunidade, que eles estavam mal se recuperando de todo aquele cansaço, aí o Kaysar resolveu abrir mão em favor da Ana Clara, né? E olha, eu morri de pena, não é só porque eu torço para ele não, é porque a gente viu quanto foi a generosidade, porque dava para ver o quanto ele estava sofrendo. Se ele pudesse agarrar assim, né? Ele agarrava e falava, não, de mim ninguém tira, essa imunidade é minha, eu não vou para o paredão, eu também batalhei por isso, mas não. Apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que ele disse, ele passou realmente a imunidade para ela e tá super ferrado, né? Porque aí ele teve que fazer prova do líder, você vem exigir memória de quem tá nesse estresse total, né? Não tem como, mesmo não sendo de esforço físico, era um esforço mental e também aí não dá para ficar escolhendo muito. Claro que ele não ia conseguir, tá no paredão. E esse não é só um problema, porque se ele sobreviver ao paredão de hoje, que é o que tudo indica que possa acontecer, mas em reta final a gente nunca sabe, e a mobilidade e mobilização das torcidas também é uma coisa bem imprevisível, né? Se ele sobreviver ao paredão de hoje, amanhã ele tem prova de líder para fazer. E aí, a Ana Clara não faz, ela descansa de novo, e porque quem faz é o Ayrton. Então, olha a injustiça. Né? Ele vem de uma coisa seguida da outra mesmo, sem ter um descanso emocional. Não é só físico, não. É emocional, é mental. E ela não. Ela teve 2 descansos, 3, né? Porque hoje é só a eliminação, ela ainda está de folga e vai votar na formação do novo paredão. Ele não, desde o dia que terminou a prova do líder, ele não parou de verdade, tendo que fazer a escolha mais difícil e tendo que fazer as provas, coisas das quais ela está sendo poupada. Poupada porque ganhou a imunidade e poupada porque entrou agora o rodízio com o pai e é o Ayrton que está descansadésimo, que vai poder fazer, fora o estresse, claro, de ver a filha lá. O final da prova teve 2 momentos emocionantes, que foi o empate, realmente pegou todo mundo de surpresa, mas estava ao mesmo tempo todo mundo torcendo para isso. Teve um momento da primeira vez que eu achei que o Ayrton chorou sinceramente, quando ela abriu o portão e entrou e ele pôde finalmente, depois de 43 horas, abraçar a filha dele. Foi um momento que esse é indiscutível, aí era amor de pai mesmo, a gente não tem nem como, né, desconfiar disso. O abraço depois lá dentro do Kaysar e da Ana Clara também, que eles não tinham tido nem tempo e nem força para isso. Cada dame retirou um de lá de cima da plataforma, né? E eles não tinham podido se ver, e lá dentro, quando eles se encontraram, também foi uma coisa muito bonita, o abraço do Kaysar e da Ana Clara. E aí pintou o lance da imunidade, que eu achei que foi pura crueldade, não teve nada de ser poder dos dois, não. Foi sacrificá-los mais um pouco depois dessa prova exaustiva, e o quadro que a gente tem agora é esse, fora que, não é? Daqui a pouco você vê esse momento, porque esse momento mexeu muito com o coração dos brasileiros, mas muito mesmo. E depois ele tentou segurar a onda, né? O Papito foi lá no quarto abraçar, agradecer, chorar, e ele pedindo, mas o Ayrton, ele é um encosto mesmo, gente, ele não dá folga, ele fica grudado, é uma coisa impressionante, né? Em vez de deixar o Kaysar quieto, ou pelo menos, tá, vou lá, vou agradecer, ele deu imunidade para minha filha, por tabela deu para mim também, mas ele quer beijar, abraçar, chorar, e o Kaysar falando para ele, eu não quero falar do assunto, eu não quero, e quando ele fecha, para ele estava extremamente doloroso ter aberto mão da imunidade, ele não queria tocar no assunto, aí o Ayrton insiste,
Aí ele pede, por favor, para, não quero, foi de coração, tudo bem, deita para descansar. Aí o Ayrton deita sobre o peito dele e começa a chorar. Aí o que ele fala, não chora, eu não sei chorar. Ele não gosta que fale para ele assim, ah, você está chorando, você está chorando. O Ayrton faz de propósito. Ele falou e falou e falou, e é de propósito, para ver se provoca mesmo mais as coisas. E aí, olha lá, ó. Não estou chorando eu não sei chorar, quero aprender, tá bom? Chefe, pronto, não aconteceu nada. Ele ainda tenta dar essa força pro Ayrton, né? Que aí, graças a Deus, pega e vai embora para deixar o Kaysar sozinho, tentando assimilar tudo isso que tinha acontecido. Ele ainda tenta dar uma força, ainda sorri, mas conforme as luzes se apagam, aí realmente ele não chora, né? Assim, de soluçar, porque ele não consegue, ele tem esse bloqueio realmente, mas você vê que toda a expressão dele é de choro e pedir desculpas para a mãe, porque ele realmente abriu mão da imunidade, de uma chance muito preciosa, porque ele não tem a visão aqui de fora. Ele não sabe que ele e a Gleice eles são os mais fortes e a família depois, né? Ele não tem essa visão, então ele está certo que ele abriu mão da oportunidade mais preciosa que ele tinha de tentar chegar à final para realizar o sonho de trazer os pais. E aí que ele pede desculpas para a mãe dele, que foi outro momento também que mexeu com muita gente. Vamos dar uma conferida ali. Vamos ver, né? Tá a luz apagada, então a imagem não é das melhores, das mais nítidas, né? A câmera gravando na escuridão, mas aí é que você percebe, dá para perceber toda a dor que vem na fisionomia dele por conta dessa renúncia, vamos dizer assim. Vamos lá. Desculpa, mãe. Ele cobre a cabeça, né? Fica mais escuro ainda. Desculpa, mãe. Não acabou nada ainda, mãe. Não se preocupe. Até amanhã. Tá aí, né? Ele volta a pedir desculpas, deixa uma esperança no ar, porque isso é do Kaysar mesmo, sempre uma esperança no ar. E no outro dia, que foi ontem, né? Aí ele amanheceu triste, preocupado, mas assim, conversando com todo mundo, sentiu que o Breno estava muito tenso, estava muito esquisito, chamou o Breno para conversar lá no jardim, sentaram lá, tiveram um papo ótimo, na verdade, né? O Kaysar, inclusive, falou mais coisas dele, o Breno estava muito fechado, mas depois conseguiu dar umas risadas com o Kaysar, deu uma aliviada para ele, para poder enfrentar a prova do líder, aquela prova da cozinha lá à noite. Então, realmente valeu o papo dos dois aí. Eles falaram coisas pessoais, inclusive, em que um acabou conhecendo um pouco mais o outro e desabafando em relação a tudo. Enquanto isso, não é, coisas estavam acontecendo e que a gente vai discutir agora com o Vladimir Alves, que está aqui do meu lado. Tudo bom, olá, querido? Sônia Abrão, boa tarde. Paz. E também Thiago Rocha. Boa tarde, tudo Sônia bom, Abrão. querido? Boa tarde, Vlad. Oi, tudo gente. em paz. Olha aqui, gente, então, é isso. E a gente tem agora que aguardar o desenrolar dos acontecimentos. A pesquisa da UOL, deixa eu ver de que horário, 14h57, 3 para as 3, tem 20 minutos, vai. Essa pesquisa estava 82,50% para o Breno sair e o Kaysar está com 17,50%. O Breno vai sair com uma surra também. Vai sair apanhando bem, porque ele estava fazendo hora extra realmente. Eu quero que seja maior ainda essa porcentagem. E a próxima tem que ser a Paula, gente. Meu Deus do céu! Olha que naquela prova
da imunidade que ela estava, ela não se atreveu a discutir com o Kaysar a situação da Síria, falando que não era tão sério assim, que a coisa é fácil, gente. A população tem que se unir e tirar o governo de lá. Se vocês não se unem, tudo vai continuar a mesma coisa. A cara dele era assim de, eu não acredito no que eu estou ouvindo, de todo mundo, né? Porque a Ana Clara e a Gleice também interferiram e falam, escuta, não é tão simples assim, tem motivos religiosos, tem motivos culturais. Elas começaram a tentar explicar, ele falou, não é tão simples assim, é difícil, é complicado, e resolveu encerrar o assunto, porque era tanta ignorância, e assim, dita como se fosse a verdade mais absoluta. Olha aqui, gente, desde 2014, para vocês terem uma ideia, isso só um passando, para vocês verem como a Paula é bitolada. Desde 2014, foram 9 conversações de paz, negociações para paz na Síria. Todas elas mediadas não pela Paula, apenas pela Organização Mundial das Nações, apenas pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E aí o que acontece? Até hoje eles não conseguiram nada. Todos os países reunidos, a ONU mediando, ninguém conseguiu botar paz naquele país, a coisa só degringola, daqui a pouco a Síria some do mapa, né? Porque é um bombardeio atrás do outro, vocês viram como a situação está crítica, mas ela achou que ela podia sim falar para o Kaysar e resolver a situação da Síria. Não tem que ir embora, por favor, né? E assim, ela é a mais crítica de todas, ela acha que ela sabe tudo. É ferrenha inimiga dele fazendo mesmo. careta para quando os colegas erravam lá na prova de jogar os alimentos dentro da panela, porque ela sabe de tudo, maravilhosa, né? Mas assim... Né? E assim, num momento tão difícil para todo mundo, valia não comemorar tanto, né? Não é possível que a pessoa não saiba que envolve todas as questões que você disse. Filosófica, política, religiosa, humanitária e as bombas, o bombardeio todo é físico também, né? Então, isso não é nada, imagina. Como é? Assim fácil, ela tá achando que é prova do líder? Exatamente. Mas alguém já tinha falado para ela, foi ele mesmo que uma vez falou, para alguém que comentou isso, que ele falou, foi pro Papito, que também estava assim, passando o pano, não é tudo isso, que ele falou assim, escuta, isso não é um Big Brother, né? Porque as pessoas estão pensando com cabeça de Big Brother, tem uma caixa na cabeça, é impossível. Diga aí o que você achou de toda essa história. Olha, achei que o Kaysar deu um passo muito importante para ganhar esse programa. Na hora de definir quem fica, porque assim, eu acho que ali tinha que ser um carro para uma pessoa e a imunidade para outra. Foi o que eu falei. Porque aí você fica... Esse equilibra, e tá tudo certo. Né? Você vai querer o quê? Qual é a tua necessidade? O carro e a imunidade. E aí você... Porque quando você dá os dois, você transferiu o problema de novo. Então... Porque eles já fizeram isso em tanta prova lá, gente. Né? Você quer os 10 mil reais, os 20 mil reais ou quer ser líder? Ou seja, a imunidade. Né? Eles já decidiram assim. Por que nessa prova não pôde ser dessa maneira? Pois é. Então, assim, na hora do desapego, dele falar assim, não, eu dou o meu lugar para você, tem várias hipóteses. Tem gente que fala, não, isso é estratégia de jogo. Ai, não, porque ele é amor. Nossa Senhora. Não vou nem falar. Mas se for por estratégia de jogo, e o Big Brother é um jogo para pessoas ousadas, a gente já viu muitas pessoas que falaram, não, eu vou para a roça e volto. Na fazenda, ou vou no paredão e volto. Não volta. Não volta nunca mais de lá pra rua. Não é estratégia nenhuma. Então, também não achei estratégia nenhuma, não. Ele não é bom de estratégia. O Kaysar não é bom jogador. É que ele, como figura humana, ele é maior que o jogo. Então, ele se garantiu, entendeu? Aí, nessa história dele abrir o ato, né? O ato dele. E assim, pegou muito mal a Ana não ter falado nada, nenhum agradecimento. Não agradeceu e foi falar mal dele pro pai no quarto. Disse que ele era egoísta. Ela ainda disse que o Kaysar era egoísta. Assim, gente, vamos tomar cuidado. Tudo bem, jogo é jogo, vida real é vida real. Mas essas coisas que acontecem no bastidor, elas são de vida real, não são apenas de jogo, não é um comportamento de jogo. É um comportamento da vida da pessoa. É verdade.